Pois é, meus amigos, ninguém quer falar de Alexandre, né? Ninguém fala de Alexandre. Mas Alexandre causou muitos males, muitos prejuízos ao apóstolo Paulo, a ponto do apóstolo Paulo, preso em Roma, excomungar Alexandre, que morava em Éfeso, não é? Paulo está em Roma, Alexandre está em Éfeso, e Paulo, lá de Roma, diz que havia entregue Alexandre nas mãos de Satanás, não é? E por que essa atitude de Paulo em entregar Alexandre a Satanás? É porque Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, explica para o jovem pastor que Alexandre, o latoeiro, lhe havia causado muitos males. E quando nós vamos investigar quais são os males, ou quais foram os males que Alexandre causou a Paulo, chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo visita a cidade de Éfeso, cidade em que Alexandre morava. Paulo prega o evangelho a essa cidade e ganha muitas almas para o Senhor Jesus. Inclusive, muita gente que seguia a deusa Diana, que era a deusa principal dos Efésios. Em torno da deusa Diana girava um comércio de estátuas da imagem dessa deusa. Haviam muitos fabricantes que fabricavam imagens ou estátuas da deusa Diana com metais, não é? Com bronze, algumas feitas de prata e até mesmo ouro. Alexandre, o latoeiro, também trabalhava com metais e ele era um cristão recém-convertido. O problema de Alexandre é que ele não concordava muito com o que Paulo pregava. Ele achava que a fé em Jesus não era necessário ser acompanhada da moral cristã, ou seja, uma vida de santidade, longe do pecado, longe daquilo que desagrada a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: estes rejeitaram a fé e a boa consciência e por isso acabaram naufragando na fé, não é? Paulo aponta o problema de Alexandre, dizendo que o fato dele ter apenas abraçado a fé, mas não quis abraçar uma vida de santidade, uma vida longe do pecado, essa foi a razão dele ter naufragado na fé. Ou seja, Paulo está explicando para Timóteo que fé e boa consciência andam juntas. É como aquele caiaque que precisa de 2 remos para poder se locomover, para poder navegar num rio. Não só um remo, não só a fé, não só a santidade. Os dois precisam andar juntos, fé e santidade, fé e boa consciência. Alexandre, o latoeiro, achava que não era necessário a boa consciência, não era necessário uma vida cristã ilibada. Isso porque Alexandre era amigo dos artífices de Éfeso, daqueles homens que trabalhavam construindo, fabricando imagens da deusa Diana. Provavelmente o próprio Alexandre também pegava serviços, não é? Para fazer algumas imagens, algumas estátuas da deusa Diana para os Efésios. Tudo isso ia na contramão do que Paulo pregava e do que o Evangelho dizia, a ponto que houve em Éfeso uma grande confusão, né? Tentaram pegar Paulo para apedrejá-lo, e a Bíblia diz que Alexandre, tomando a frente da discussão, quis explicar para o povo de Éfeso que os judeus não tinham absolutamente nada a ver com os cristãos. Toda aquela confusão estava sendo causada por cristãos que não tinham absolutamente nada a ver com o povo judeu. Alexandre, como novo convertido, tomou partido a favor dos judeus contra os cristãos, contra a fé cristã da qual ele dizia professar. E ele então coloca a culpa em Paulo, ele coloca a culpa nos cristãos e tira o corpo fora do meio daquela confusão toda. Ele então começa a dizer aos irmãos na cidade de Éfeso e na igreja de Éfeso que não era necessário em absoluto abraçar todas as ideias que Paulo pregava e que nem tudo que Paulo pregava deveria ser considerado. Perceba que a atitude de Alexandre se iguala à atitude de muitos hoje em dia. O próprio apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que Alexandre e Himeneu resistiram fortemente, ou seja, não aceitaram
a orientação e a repreensão que o apóstolo Paulo lhes deu, não é? Como um bom pastor que Paulo era. E é assim que acontece em todos os séculos, durante a história da igreja, e quando nós olhamos os dias atuais também não é diferente. Há aquelas pessoas que querem relativizar a fé cristã. E a verdade é que a fé cristã é como a chuva pura, não é? A chuva que cai do céu, ela pode até ser pura, mas depende do vaso em que ela vai ser recebida, não é? Se ela for recebida num vaso sujo, aquela água pura se corrompe. É assim com o Evangelho. O Evangelho, ele é puro, ele é genuíno, ele é capaz de transformar, salvar, mudar a vida de quem quer que seja. Agora, é importante que os vasos que recebem o Evangelho também sejam limpos e aceitem ser limpos pela palavra que tem poder de lavar o pecador. A lição que fica é que nós não devemos tentar adequar a palavra de Deus à nossa vida ou ao nosso estilo de vida. Nós é que devemos nos enquadrar naquilo que a palavra de Deus assim o diz.